Imagine estar a apenas 100 metros abaixo da superfície do oceano. A pressão já é quase o dobro da atmosférica. Agora pense que, a cada 10 metros que descemos, uma nova atmosfera é adicionada. No fundo da Fossa das Marianas, a pressão chega a 1086 bar, o equivalente a ter cerca de 1.100 quilos esmagando cada centímetro quadrado do corpo. É como se você estivesse preso sob o peso de 50 jatos comerciais. A temperatura cai para perto de 1 a 4 graus Celsius, gelada o bastante para paralisar a maioria dos organismos, enquanto a escuridão é absoluta, mais densa que qualquer noite na superfície. Essa combinação transforma as fossas oceânicas em ambientes quase inatingíveis, verdadeiros laboratórios naturais escondidos da humanidade. E é justamente por isso que dizem que sabemos mais sobre Marte do que sobre os abismos do nosso próprio planeta. Jornada às Marianas, nosso mergulho mais profundo. Agora, imagine descer no Challenger Deep, o ponto mais profundo da Fossa das Marianas. Em 1960, Jacques Piccard e Don Walsh fizeram história com o batiscafo Trieste, que levou quase 5 horas para atingir 10.916 metros. A cabine onde ficaram era minúscula, com janelas de apenas 12 centímetros, feitas de quartzo para aguentar a pressão absurda. Décadas depois, em 2012, James Cameron mergulhou sozinho em um submersível verde chamado Deep Sea Challenger, equipado com câmeras 3D para registrar cada detalhe. Em 2019, Vitor Vescovo repetiu a façanha com o Limit Infector, projetado para resistir a descidas repetidas ao ponto mais profundo do oceano. Para ter uma ideia da escala, se empilhássemos o Everest invertido dentro da fossa, ele ficaria mais de 2 quilômetros abaixo da borda. Estamos falando de um mundo escondido, sob 11.000 metros de silêncio e pressão. Vida no extremo, criaturas das trincheiras. E mesmo assim, a vida insiste em existir. O peixe-caracol de Mariana, descoberto a 8.000 metros, é considerado o peixe mais profundo já registrado. Ele tem um corpo quase gelatinoso, ossos mínimos e enzimas especiais que impedem suas proteínas de se deformarem sob a pressão. Os anfípodes gigantes, que lembram camarões em escala colossal, chegam a medir mais de 30 centímetros, quando os normais não passam de 2 ou 3. Já os xenofióforos são amebas colossais, unicelulares, mas capazes de atingir até 20 centímetros de diâmetro. Eles vivem sobre o fundo lodoso, filtrando partículas e acumulando metais pesados sem morrer, algo que intriga cientistas até hoje. Se já encontramos tanta diversidade com tão poucas expedições, é inevitável pensar que outras criaturas desconhecidas se escondem no breu, talvez com adaptações que nem imaginamos possíveis. Maravilhas geológicas e ameaças ocultas. Essas paisagens não surgiram por acaso. As fossas são resultado de placas tectônicas colidindo em zonas de subducção. A placa do Pacífico, por exemplo, mergulha sob a placa das Filipinas, criando um abismo que parece rasgar a crosta terrestre. Nessas regiões surgem fontes hidrotermais, que jorram água superaquecida, chegando a 400 graus Celsius, carregada de enxofre e minerais, sustentando ecossistemas inteiros de bactérias, vermes tubulares e crustáceos. Há também as chamadas fontes frias, que liberam metano e hidrocarbonetos, formando colônias de organismos que sobrevivem sem depender do sol. O choque vem quando descobrimos que até nesses lugares isolados já existe poluição humana. Pesquisadores encontraram microplásticos no estômago de anfípodes a mais de 10.000 metros de profundidade. Isso prova que não existe mais lugar intocado no planeta. O futuro da exploração em alto mar. E o futuro aponta para novas descobertas, mas também para novos dilemas. Veículos autônomos subaquáticos, conhecidos como AUVS, já estão sendo programados para descer por meses, mapeando regiões inexploradas com sonares de alta resolução. Sensores biológicos podem identificar DNA ambiental na água, revelando a presença de espécies sem sequer capturá-las. Cientistas acreditam que a exploração dessas áreas pode gerar avanços na biotecnologia, como enzimas resistentes à pressão para uso na medicina e na indústria. Mas, ao mesmo tempo, cresce o interesse na mineração de nódulos polimetálicos e metais raros que repousam no fundo desses abismos. A grande questão é: será que a corrida por recursos não vai destruir ecossistemas que ainda nem tivemos a chance de conhecer? A escolha está diante de nós.
explorar com responsabilidade ou repetir, no oceano profundo, os mesmos erros que já cometemos em terra firme.